Batizou o povo. Boa noite, povo de casa. Boa noite, povo que já está aqui. Hoje a gente vai falar basicamente sobre radioatividade, a parte matemática da radioatividade. Tá falando de decaimento, constante de decaimento e tempo de meia-vida. Com o apoio dos efeitos especiais, Nicola Maldasso. Eu só pego aqui para já deixar na página, para já. Hoje a gente vai cuidar e fazer questão até dar uma dor, certo? Nem ontem. Então, quem já está com o módulo em casa e aqui na Believe, a página é qual, seu Nicola? 401. Isso. Página. Tipo isso. E não tem as fórmulas. Por isso que talvez vocês tenham dificuldade ou tiveram, ou teriam para fazer as questões, certo? Pois é, ato falha. Aí eu vou dar um tempinho para vocês copiarem as fórmulas, para depois eu explicar para vocês como que a gente usa e como que a gente aplica, tá bom? Pessoal de casa também, se quiser copiar as fórmulas, se não estiverem legíveis, é só avisar. Tá em casa não, viajando. Tá vendo a aula. Dona Ana Luísa, uma hora dessa, não entrou na aula ainda, mas está em Portugal. Brinca, viu? Em casa é nós. Estamos aqui na peia. Pois é, aí ela viajou. Foi. É para 5,70, né? Que tava um dia desse também, né? É uma regressão até boa. Né? Aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa transmutação natural dos elementos radioativos através da aplicação de fórmulas, tá? E eu vou trazer alguns casos para vocês entenderem como isso pode ser vir cobrando nas provas. Principalmente prova de Unifor, US e Unicristo, tá bom? Até porque o Enem, ele cobra mais teórico, mas também pode vir dar uma louca e cobrar um conceito um pouco mais matemático da coisa, certo? Deixa eu falar aqui. É a datação. Tá bom, 14. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou a desconfiança de quando se dão aquelas matérias de contexto arqueológico, sobre datação, sobre determinação da idade de algum material que foi descoberto, ou de algum material que é supostamente, como eu posso dizer? De algum material que tenha um conteúdo histórico que pode ter algum valor, tanto comercial quanto histórico. Beleza? Tipo, a gente estava falando ontem do Santo Sudário, né? Quando apareceu o Santo Sudário, o pessoal ficou, poxa, isso aqui foi o pano que cobriu o corpo de Cristo no pós-morte, durante a sua morte. Só que como que você tem base científica para afirmar se isso é verdadeiro ou se isso é forjado? A princípio, um dos primeiros estudos que se faz é na idade do tecido e dos materiais que estão no tecido. Como que eu faço a descoberta ou o estudo da idade de alguma coisa? A gente faz o seguinte: existem situações e uma delas é a datação por carbono 14. A gente sabe que hoje o carbono mais abundante na natureza é o carbono de massa quase. Aí é o oxigênio. 14 não, opa. 12. Carbono 12 é o isótopo do carbono estável
e mais abundante, certo? Normalmente, nosso corpo, por ter material orgânico, está repleto desse átomozinho de carbono. Só que, pasmem vocês, no nosso corpinho, algumas estruturas também tem quem? O carbono 14, certo? E no caso, é o isótopo menos estável que o carbono 12. Quando eu falo estabilidade, eu falo de abundância também, tá certo? Porque, assim, a meia-vida, que é um conceito que a gente vai ver daqui a pouco, do carbono 14, que é radioativo, é relativamente grande, tá? O que acontece? O que foi feito no Santo Sudário? O Santo Sudário, a princípio, tinha vestígios de sangue, tá? Porque o corpo de Cristo foi açoitado, então estava sangrando, e aquele pano capturou parte do sangue do corpo de Cristo, a princípio, né, em ideia. Então, o que eles fizeram? Pegaram amostras do sangue e viram quanto de carbono tinha naquelas amostras. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um cálculo reverso, porque você tem o tempo de meia-vida do carbono, eu vou já explicar como que a gente faz isso. A gente calcula quantos anos precisa se passar para você ter uma massa X aceitável hoje em dia. Aí, o que é que eles fizeram? Eles viram a massa que tinha o material hoje e fizeram o cálculo contrário com base na meia-vida do carbono, para ver se batia com o tempo de Cristo, há 2.000 anos atrás. E a ideia não, os estudos afirmam que bateu. Agora precisa saber se realmente foi o corpo de Cristo ou se foi o corpo de outra pessoa que morreu numa época similar. Mas na questão tempo, bateu. A idade de 2.000 anos. Né? Agora precisa saber se realmente é o sangue de Cristo. É mais difícil por quê? Porque dificilmente você tem uma amostra de DNA do sangue de Cristo ou de algum parente de Cristo. Tá? No caso, seria muito bom da mãe, né? Geologicamente falando, biblicamente falando, né? Porque, né? Aquele momentozinho que a gente faz uma piada, mas não é piada, né? A princípio, o Cristo nasceu do Espírito Santo da mãe dele, né? Não teria carga genética do pai. E, normalmente, em todo caso, ou na maioria dos casos que se faz análise de DNA, compara-se com o DNA mitocondrial da mãe. Porque as mitocôndrias de todos nós vêm das nossas mamães e não dos nossos papais. Certo? Mas vamos lá. A gente tem 4 fórmulas, no caso essa daqui é a mesma, só muda a perspectiva da pergunta, né? Mas a gente tem 4 fórmulas para trabalhar o quesito de decaimento e o quesito de meia. Vou começar pela meia-vida. Meia-vida, tá desligado aqui, né? É o tempo determinado para que metade da massa do meu componente radioativo deixe de ter atividade radioativa. Então, por exemplo, eu digo que eu tenho um elemento X, e esse elemento X tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Ou seja, a cada 30 anos, metade da massa desse elemento X que eu tiver deixa de ser radioativa. Porque, como a gente viu na aula passada, esse elemento X ele emite partícula alfa, beta e gama, e faz o quê? Transmuta para outro elemento que não é mais radioativo. Certo? Então, digamos que eu tinha uma situação inicial que eu tinha uma massa de X equivalente a, sei lá, 40 gramas. Tá bom? Se você for fazer no braço, ok, não tem problema. 30 anos depois, você vai ter quanto radioativo do elemento X? 20. A massa de X que vai ser radioativa é 20 gramas. 30 anos depois, a massa radioativa de X vai ser quanto? 10. A brincadeira é o seguinte, você vai chegar até um certo ponto, você só vai ter 2 átomos radioativos. E aí você vai sofrer um processo de mais de 30 anos, vai ter só um átomo radioativo. Depois daquilo, acabam-se os seus átomos radioativos do elemento X. Se eu parar... É, tipo isso. Se eu paro em 10 gramas do meu elemento que ainda é radioativo, a primeira pergunta, quantas minhas vidas se passaram?
2 meias-vidas. Quantos anos se passaram? 60 anos. Tá certo? Uma pergunta assim é relativamente fácil, porque você faz no braço. 30, 30, acabou. Só que tem situações que, tipo, são milhares de anos. E a meia-vida é um número muito mais escroto de trabalhar. E é para fazer no braço, você vai perder o quê na prova do Enem? Tempo. E tempo é um recurso escasso na prova do Enem, certo? Qual outra forma de ser perguntado isso aqui também? Eu estou falando de massa, certo? Só que eu também posso olhar no quesito percentual de material radioativo de X. Na primeira situação, eu tenho quantos por cento do meu material radioativo ainda? 100%. Depois da minha primeira vida, 50%. Depois da minha segunda meia vida, eu vou ter 25%. A questão pode perguntar o seguinte: quantos por cento ainda restam radioativos após tantas meias vidas? Ou após tantos anos? Ou pode perguntar o seguinte: quantos por cento deixou de ser radioativo em tantas meias vidas ou em tantos anos? Certo? Aí, para você não ficar quebrando sua cabeça com pouca coisa, a gente só joga na fórmula, tá bom? Porque, assim, as funções ou o comportamento de meia-vida, ele é exponencial. Se você for ver no gráfico, ele é uma curva exponencial, certo? O que a gente faz? Vou trabalhar aqui primeiro, ó. Esse M é a massa final radioativa. Esse M0 é a massa inicial radioativa. E esse X é o número de meias-vidas que aconteceu do processo. Tranquilo? Função exponencial. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, minha massa inicial é 40, certo? Se eu fosse jogar na fórmula, faria assim, ó. Eu quero descobrir isso daqui, tá? Descobrir isso daqui. Eu quero saber qual vai ser a massa após 2 meias-vidas, sabendo que cada meia-vida é de 30 anos. Então, a minha massa final é igual à massa inicial, foi 40, dividido por 2 elevado a quanto? São quantas meias-vidas? 2. 2 elevado ao quadrado. A massa final é 40, dividido por... dá 10 gramas. Em vez de você fazer no braço, joga na fórmula e tá de boa. Por que eu disse joga na fórmula? Porque aqui a gente fez 2 meias-vidas. Ótimo, tranquilo, dá pra fazer no braço. Agora faz 30 meias-vidas. Obviamente vai dar um cálculo também lombrado daqui, certo? Mas vale mais a pena que você sai fazendo de um por metade. Tranquilo? Se eu olhar a outra fórmula, eu vou trabalhar quase com a mesma coisa. Só que em vez de me preocupar com a massa, eu me preocupo com o percentual de massa, tá? P é o percentual. Aqui é o único momento que a altura é um problema. É o percentual final radioativo. Diga, meu príncipe. Normalmente ele vira carbono CO6, normalmente ele vira lítio, às vezes ele vira lítio, berílio, vira boro, porque ele sempre cai para um elemento com um número atômico menor que o dele. Então ele vira boro, vira lítio, pode virar um berílio também. Vai depender muito do processo, beleza? Ele pode até virar um carbono
Normal, 6, né? A princípio normal. É somente uma radiação gama. Ele não fica mais instável, fica estável, né? O P0 é o percentual final radioativo. E o X de novo. Desculpa, obrigado. Inicial. Por isso que eu gosto de gente. Porque quando eu erro, me avisa. Inicial. Número de meias vidas. Vamos ver aquela situação como ficaria a relação percentual depois de 2 meias vidas. Eu vou ter um percentual. O percentual inicial é quanto? 100%, né? Eu tenho 2 e eu quero saber, em função da segunda vida, quantos por cento vão estar radioativo. Porque é igual para 100%, para assim. 100% de 2 elevado ao quadrado a 4, né? 100% dividido por 4, 25%. Foi justamente o que bateu aqui. Certo? De novo, fazendo o braço, até vai. Quando eu tenho uma meia-vida que é relativamente boa de trabalhar, um valor que é relativamente bom, e um número pequeno de meias-vidas. Mas passou de 6 meias-vidas, aí você já começa a perder tempo fazendo aqui. É melhor jogar na forma que já sai a resposta mais prática. Tá certo? É só você trabalhar o exponencial na base 2. 10, 25. 10. Pois é. É dar 1000 porrada, né? 1024, né? Pronto. Você sabendo até o Dorra 10 já é muita coisa, entendeu? Normalmente não passa mais de 10 meias-vidas, não. O que eu digo que é ruim é quando você tem um número que é muito quebrado, tipo 4.700 anos, 4.235 anos, é para fazer de um por um, aí chatão, chatão. Então dá para fazer isso daqui tanto com a massa que vai sobrar, quanto com o percentual de massa que vai sobrar de maneira radioativa ainda. Se a pergunta fosse ao contrário, quanto de material radioativo em percentual deixou de ser radioativo? Se sobrou 25, é 100 menos 25, né? 75%. Morreu. Tranquilo? Quem quiser anotar, pode ficar à vontade, tá bom? A ideia hoje é a gente socar a questão mesmo. Ui. Essa primeira fórmula, ela é mais prática de você entender, certo? T é igual P vezes X. Pronto, bora lá. Também trabalha o lance da meia-vida. Esse T é o tempo decorrido, o processo de meias-vidas. O P é o próprio valor da meia-vida. E o X, de novo, é o número de meias-vidas. Como é que é isso, Adriano? Para esse caso aqui, ó, quanto é que vale o P? Quanto é que vale a meia-vida? 30. Então, P seria 30, certo? O P seria 30. O X são o número de meias-vidas. 2, por exemplo. Aqui eu descubro o tempo que eu passei para sair de 40 para 10 gramas. O tempo foi 60 anos. De novo, parece bem banal quando eu tenho uma situação bem curta, tá? Aí, numa situação de santo sudário, eu sei o período de meia-vida do santo sudário, do carbono 14, certo? Consigo determinar a massa que eu tenho hoje. Determino a massa que eu tinha no começo. Como? Eu sei a massa de hoje, eu tenho um M.
determina a massa do começo. Aí eu vou ver o quê? Vou achar 2 elevado a x. Descubro x e descubro o quê? O número de meias-vidas que aconteceu. Multiplico a meia-vida do carbono 14 pelo número de meia-vidas com base nas referências de massa que eu tenho hoje que eu deveria ter naquela época. Veja o tempo que passou. Se tiver passado 2.000 anos aqui, é porque é da época de Cristo. Certo? Então as fórmulas, obviamente, se relacionam. Tá bom? Tranquilo? E por fim, a última fórmula, ela vai relacionar a constante de decaimento do material com o tempo de meia-vida. Tá? Até quem estava no grupo viu que colocaram uma questão lá e resolvia basicamente aplicando só nessa fórmula. Tá? Esse lambda é a constante de decaimento o ln de 2, a questão sempre te dá, mas se eu não estou muito enganado, é sempre 0,69, não é isso, né? Ln logaritmo de 2. Mas a questão te dá, mas eu acho que é 0,69. E esse t, o meio, é o tempo de meia vida. Adriano, que seria uma questão muito difícil sobre isso. Seria uma questão que eu precisaria envolver a fórmula do 2 com a fórmula do 3. Certo? Mas é só aplicar. Pode perguntar, meu velho. Não. Ontem eu dei toda a parte conceitual. Emissão alfa, beta, gama, comportamento, certo? E hoje é só a parte 2, que é só a parte dos cálculos. Tá bom? Então, com essas 4 fórmulas aqui, você consegue resolver qualquer questão que envolva cálculo para determinar massa percentual, constante e o tempo de meia-vida de qualquer situação, de qualquer situação que envolva isso daqui. Tá bom? Podemos ir para as questões ou temos dúvidas sobre isso daqui? Não, não é só fórmula, né? Pode meter bronca, né? Tranquilo? Eu vou fazer dessa. Eu vou só apagar isso daqui e vou escrever as 4 fórmulas no cantinho, para a gente poder pescar, tá bom? Povo de casa, só tem um Hernando, qualquer coisa é só avisar. Vou apagar isso aqui, certo? Tem uma pescazinha pra gente, tá bom? Bora lá. Quem puxa a primeira? Vai, me diga só qual que você vai ler. Beleza. Eu gosto de você porque você é pragmático. Pode. É porque eu... A 6, o rebote dentro, né? Já vi que tem um bocado de ano aqui, né? Tudo bem. Questão de número 6. Da página 405. Bora lá. Um arqueólogo encontrou uma amostra de carvão mineral, resultado do soterramento de árvores gigantescas. Um dos métodos de datação de fósseis é a utilização do ensaio de carbono 14. Tá vendo? Um número bom.
que possui um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Então, o T, o meio dele, 5.730 anos. Ao realizar o ensaio de datação, o arqueólogo determinou que a amostra continha aproximadamente 0,012% de carbono 14. Isso aqui é o quê? P, né? Que é o percentual final, né? P equivale a 0,012%. A idade aproximada desse fóssil será de quanto? Ele quer saber o quê? Do fóssil? O T, né? Ó, olha o que você tem. Você tem o tempo de meia-vida, você tem o P e você tem o T. Se você olhar, ó, tempo de meia-vida está aqui, o P está bem aqui e o T está bem aqui, certo? Aqui também é meia-vida, certo? Ele quer saber esse Tzão aqui. Esse P, eu vou melhorar esse P aqui, certo? Eu vou botar tempo de meia-vida. É o tempo decorrido em relação ao número de meia-vidas que aconteceram para o valor de meia-vida do material. Então, ó, eu tenho isso e eu quero tesão. Só que eu preciso, para achar o tesão, eu preciso de quem? Do X, certo? Como é que eu acho o X? Pode ser por aqui. Ou pode ser por outra forma. O que é que vocês pressupõem? Se eu tenho o P0, eu tenho o P0, não tenho também? Que é quanto? Sempre é 100%. Então, além do P, eu tenho o P0, que é 100%. Esperem sempre que a questão trazer o percentual que o material acabou, eles nunca informaram o percentual inicial. Por quê? É sempre 100%. Tá? Eles vão formar a massa inicial, porque a massa inicial você não consegue determinar. Tá? É variável. Mas como você tem o P0, você consegue encontrar por essa segunda fórmula, terceira fórmula aqui, o X. Depois joga na primeira fórmula. Então, como que a gente resolve? Unindo duas fórmulas em uma. T é igual a tempo de meia-vida vezes o número de meia-vidas, certo? Não sei o X. Como é que eu encontro? Encontro da seguinte maneira. P é igual a P0 sobre 2 elevado a X, certo? Começa pela de baixo e termina na de cima. Vamos lá. P é 0,012% igual a 100% dividido por 2 elevado a x. 2 elevado a x é 100%, dividido por 0,012%. E aí, como é que nós sai daqui? Corta os percentuais, né? 2x é 8.300 e... Então, aproximadamente 43. Aí o que acontece? Uso agora... Opa, primeira forma. Foi mal. Uso a segunda fórmula. E aí a questão acaba. Tempo, esse material decorreu, é o tempo de meia-vida que eu tenho, 5.730 vezes o número de meia-vidas que ele percorreu. 74.000, parece até que ela já tinha feito. Anos, né? Não, graças a Deus, né? Technology, né? Qual o item certo? C, né? Morreu. Qual o problema dessa questão?
Usam duas fórmulas, que se você não souber as fórmulas, vai ficar rodando. Não, eu ia chegar nisso aí. Você, se não souber a fórmula, você vai ficar rodando, tentando encaixar as coisas. Quando você tem as fórmulas, o mais trabalhoso é fazer o quê? A parte de achar as respostas matemáticas. A química acaba. Entendeu? A química acabou. É. É. Aí 2024 vai para 2, depois vai para 4, depois vai para 8. Pronto. O que puxar para 8 é 13. Isso eu gosto de você, Gabriel. Você é perspicaz. Certo? Tranquilo? Fernando? Deixa eu ver o que foi que você falou, meu velho. Se alguém tiver batido foto, manda no grupo, por favor, para essa forma não entender. Pronto, Nando. Depois eu coloco no grupo, ou tentar colocar hoje à noite, viu? Não se preocupe, não. Mas está gravado, mas eu boto no grupo, viu? Não se preocupe com isso, não. E coloco com a legenda também, viu? As fórmulas, as 4 fórmulas, porque não tem no livro, tá bom? Questão? Pedir? Porque você me olhou com jeito assim, eu quero uma questão. Aí aqui para tu fazer de 100 até 0012 no braço, eu perdi uns 5 minutos, tranquilo aí. Depois o cara desiste, né? Porque tu tem que fazer 3 minhas vidas, é um bocado de coisa. Né? Mas no desespero. É só você garantir uma questão, fazer em 20 segundos outra questão. Vai dar de boa. Né? Eu te falo, é estratégia. Próxima questão. A Nicola. Te apedrejaram, não foi? Mas eu vou fazer um só de ruim, que eu sou vida louca. Eu sou teimoso. De nada, Fernando. Mando para você mais tarde no grupo. Questão de number one. Questão 01. Da página 404. Fala o seguinte. O decaimento radioativo do radionuclídeo iodo 131, utilizado em diagnóstico de anomalias de tireoide, apresenta meia-vida física de aproximadamente 8 dias. Então, eu tenho o iodo 131, que tem um tempo de meia-vida de 8 dias. Ótimo. O decaimento radioativo de 1 grama desse radionuclídeo está claramente representado por qual gráfico? Então, o M0, né, é igual a 1 grama. Beleza? Como no gráfico tem até 40 dias, dá para você deschavar. Mas vamos logo eliminar alguns gráficos. Eu falei que o decaimento é uma função exponencial. E eu saio de um ponto máximo até um ponto mínimo. Então, o gráfico A já está errado. O gráfico B já está errado. O gráfico C também já está errado, porque ele nunca vai ficar constante, em momento nenhum. O gráfico D e sobe o gráfico E. O gráfico D é um gráfico exponencial. O gráfico E não é um gráfico exponencial. Então, a resposta pode ser o gráfico D de dado. Mas se você quiser fazer, por exemplo, para o dia 16, que seria 2 meias-vidas, ele estaria com quantos gramas? 0,25. Se você olhar, não, 0,25 mesmo. Porque daria 0,5, depois daria 0,25. Tranquilo? Então a resposta é a letra D de dinossauro. Para você saber que o bicho é exponencial, só tem um gráfico possível. Próximo. Essa fórmula aqui. Pronto, bora lá. Eu gosto da sutileza. Ó, de novo as fórmulas, certo? Essa primeira fórmula vai dizer o quê? Esse T maiúsculo é o tempo total decorrido em função do tempo de meia-vida do material e do número de meia-vidas que aconteceram. Então, se eu tenho um material com 30 anos de meia-vida e passaram 5 meias-vidas, é 30 vezes 5, que vai dar 150 anos. Então, eu consigo datar o material com esse tempo aqui.
Essas duas fórmulas, elas são relativas à massa e ao percentual que eu tinha no início, M0 e P0, e com o que eu tenho agora, M e P, em relação ao número de meias-vidas, X. Então, se eu tinha uma massa de 1 grama, vamos fazer essa questão aqui, com essa fórmula. A massa, M0, é de 1 grama, certo? Eu quero saber a massa após sabendo que o tempo de meia-vida. Não nem precisa saber o tempo de meia-vida. Basta saber que aconteceram, sei lá, 2 meias-vidas. X é igual a 2. Não sabe? Como é que eu jogo na fórmula? M é igual a M0, que é 1, dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. A 2. M é igual a 1 dividido por 4. M vai dar 0,25 gramas. Então, após 2 meias-vidas, independente do tempo de meia-vida desse material, se eu tinha 1 grama, eu passei para 0,25 gramas. Eu não me importo com o tempo que eu precisei para fazer isso. Eu só me importo com o número de meias-vidas que aconteceram. A de baixo é a mesma coisa. Gosto de me preocupar com a massa, eu me preocupo com o percentual de massa. P0 é sempre 100%. Por isso, nessa questão aqui, ó, a questão nem falava, mas a gente botou. A Joana falou que o P0 é 100% porque sempre é 100%. Aí a gente só se preocupa com o quê? O percentual final. A questão já tinha dado para a gente, ó, 0,012. Também em função do número de meias-vidas. Nem precisa saber o valor de meia-vida, só para saber quantas aconteceram. A questão falou. Ou não. Não falou, mas a gente definiu. Usando, vamos aqui, ó. X, certo? Como é que foi que definiu? 0,012 é igual a 100 sobre 2 elevado a x. Sabendo x, eu sei que aconteceram aproximadamente 13 meias-vidas. A descobrir o tempo, estou jogando outra forma. A de baixo, que é mais estranha a zona, ela dá constante decaimento radioativo, certo? Cada material tem o seu, assim como o tempo de meia-vida. É igual ao logaritmo neperiano de 2, que a questão sempre informa, que normalmente é 0,69, dividido pelo tempo de meia-vida do material. Então, se eu quisesse saber a constante de decaimento desse material aqui, da questão 6, era só eu fazer constante de decaimento é 0,69 sobre o tempo de meia-vida. 5, 7, 30. Aí isso acontece 0,69 sobre 5, 7, 30. 30. Desculpa, dislexia. 0,00 ou 1,2. Tem 3 zeros, é? Obrigado. Surdez. Menos 4. Tranquilo? Só isso. A questão pode te dar isso ou pode te dar o tempo de minha vida. Essa questão ficaria mais difícil se em vez de dar o tempo de minha vida te desse dado a constante. Porque então eu precisar usar essa fórmula para achar o tempo de meia vida. Aí tu achar o tempo de meia vida, depois tu achar o x, depois tu ia usar essa fórmula aqui. Ia usar 3 fórmulas. Aí ficaria uma questão bem maior. Mas o cara foi, né? Tá legalzinho com nós, né? Tranquilo? Quinta? Beleza. Vou só apagar aqui. Questão 05. Também da página 405, né? O pessoal que vai fazer o S, de novo, repito, segunda fase da US, sempre a primeira, não, a penúltima e a última, ou a última questão são de radioatividade. Conceitual, primeira e segunda lei, ou de cálculo, só jogar na fórmula.
de decaimento, cai, certo? Normalmente cai sempre na segunda. Na primeira nunca caiu radioatividade, tá? Nunca caiu, sempre deixa para cair na segunda. Questão de número 5. Um dos maiores acidentes com o isótopo césio 137 aconteceu em setembro de 87 na cidade de Goiânia, Goiás, quando um aparelho de radioterapia desativado foi desmontado em um ferro velho. O desastre teve centenas de vítimas, todas contaminadas através de radiação emitida por uma cápsula que continha césio 137. Sendo o maior acidente radioativo do Brasil e o maior ocorrido fora das usinas nucleares. O lixo radioativo encontra-se confinado em contêineres revestido por concreto e aço em um depósito que foi construído para esse fim. Se no lixo radioativo encontra-se 20 gramas de césio 137, então eu tenho uma massa. Final ou inicial? Inicial, né? De 20 gramas. E seu tempo de meia-vida é de 30 anos, depois de quantos anos temos aproximadamente 0,15 gramas de césio? Eu quero saber isso, sabendo que o M final é de 0,15, né? E aí, meus amores, eu uso que fórmula ou quais fórmulas? A massa, né? Já que a gente tem massa final e massa inicial. Vou apagar aqui. Massa inicial, massa final. Com isso aqui a gente descobre o quê? O X, né? Ou o número de meias-vidas, certo? O número de meias-vidas que foi preciso sair de 20 gramas para 0,15. Achando o X e tendo tempo de meia-vida, a gente descobre o tempo que passou para sair do 20 até 0,15. De novo, usamos duas fórmulas. Então a gente vai usar primeiro quem? M0, 2x. M é igual M0, 2 elevado a x. M final, 0,15. Igual a M inicial, 20, 2 elevado a x. 2 elevado a x é igual a 20 sobre 0,15. 2 elevado a x é quanto? 133. Aproximadamente, dá quantos o x? 7. Perfect. Ou seja, se passaram 7 meias-vidas. Agora que você sabe o número de meias-vidas e sabe o tempo de meia-vida, que é 30 anos, você joga na outra fórmula. Tempo decorrido é igual ao tempo de meia-vida vezes x. Tempo decorrido são 30 anos vezes 7. 210 anos. A resposta da questão, o item é. Item é. Beleza? Quando a gente sabe as fórmulas, sabe como relacioná-las, a questão só vira um conceito matemático, né? A química acaba, basicamente. Tranquilo? Próximo. Por isso ainda tem 40 minutos de aula ainda, se vocês quiserem. A 10? Beleza. Posso apagar essa questão 6 aqui? Beleza. Questão de número 10.
Questão 10. Está na página 406 ou 407? Obrigado. Podemos? Podemos, né? Recentemente, foi divulgada a descoberta de um fóssil de um lobo gigante, pertencente ao período Pleistoceno. Minha nossa. A idade do fóssil foi determinada por meio da datação carbono 14. De novo, carbono 14, né? A quantidade desse isótopo presente no animal vivo corresponde à sua abundância natural. Após a morte, a quantidade desse isótopo decresce em função da sua taxa de decaimento, cujo tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Olha, parece o que a gente viu anteriormente, né? Na sexta também, que também era 5.730, né? Aqui também era carbono 14, né? Obviamente, é igual. A idade do fóssil é determinada em 32 mil anos. Opa, aqui a gente já tem o tempo. Ou seja, a gente vai fazer aquele pensamento contrário, né? A gente sempre trabalha para achar o tempo, aquele já deu o tempo. A gente vai saber o quê? O número de meses que aconteceu o processo, né? Beleza. A idade do fóssil determinada, a fração da quantidade de matéria do carbono 14 presente nesse fóssil em relação à sua abundância natural está entre. Opa, ele quer saber só o quê? M0 sobre M. Só isso. Bora aqui. Tempo de meia-vida do carbono é 5.730 anos. O tempo que o cidadão descobriu da idade do fóssil é de 32 mil anos. Ele quer saber a relação. Pronto. Quer saber quanto que vale M0 sobre M. Né? Com tempo decorrido e o tempo de minha vida, eu encontro o número de meias vidas. $32.000 dividido por 573. Provavelmente alguém já fez. Quanto que é? 5,58. Tá bom. Lasca, né? Só que vamos lá. Ele está próximo da sexta meia-vida ou está próximo da quinta meia-vida? Da sexta. Então ele passou só 5 meias-vidas. Certo? Então eu aproximo isso daqui para 5. E quando eu aproximo para 6? Porque no 6, metade da massa já vai ter caído. Ainda não caiu metade da massa. Metade da metade, né? Eu aproximo para o 5, tá? Então eu sei que x é aproximadamente 5 meias-vidas. Aí eu jogo na fórmula. M é igual a M0 sobre 2 elevado a 5, tá? M0 sobre M é igual a 2 elevado à quinta dá 32. Não tem a resposta 32, não é? Mas tem qual? É igual a M sobre M0. A fração da quantidade de matéria do carbono presente nesse fóssil em relação à sua abundância natural está entre. Está entre. Eu sei que é 1, é maior, no caso é menor que 1,32, porque já passou da quinta meia-vida, né? Só que é maior que 1,16. Não? É, tá entre 1,64 e 1,32, porque já passou da quinta indo para sexta. Verdadeiro. Isso, é para sexta. Perdão, desculpa.
Então, isso aqui é aproximadamente isso. Então, espera, só um minuto. Só um minuto, só para eu pensar um negócio aqui. M0 é igual a 32 vezes a massa atual, certo? Logo, a massa atual é a massa sobre 32. Se eu estou na quinta, saindo da quinta meia vindo para a sexta, isso daqui vai diminuir, não vai? Se eu estivesse na quinta, seria exatamente isso daqui. Então, tá entre isso e 164. É, verdade. Era só porque eu estava pensando que podia ser o 116. Mas é isso mesmo. 164 e 132. Resposta certa, letra E. Tranquilo? Próximo. 11. Foi uma pedida assim tão interna. Mas vamos lá. Dá terminar só o pessoal terminar de copiar. Hã? Seu bracinho? Se você não é bodybuild. Se fosse bodybuild, não ia estar doendo, ia estar maior. Que tá tranquilo, viu? Vou te avisar. Que tá 100%. Então pronto. Então você já dói de nascença, né? Você tem várias dolores. Questão de número 11, questão de gráfico. O que eu falei na primeira aula sobre questão de gráfico, quem estava aqui, questão de gráfico, a resposta está no gráfico. Não podemos errar a questão de gráfico, certo? É duas frases que eu tenho que são minhas. Questão de gráfico, a resposta está no gráfico. E quando eu tenho dois itens corretos, os dois estão errados. Né? Patenteamos ela no passado, né, seu Nicole? Os dois estão errados, porque não posso ter dois itens corretos. Né? É porque quando um concorda com o outro, aí eu digo assim, os dois estão corretos. Você vai admitir que o primeiro está correto, né? Fala assim, ó, a figura apresenta a curva de decaimento radioativo de uma amostra de nióbio, 95, e decai para molibdênio, 95 também, ambos com a mesma marca, certo? 95 e 95. Então a gente tem a atividade desse rapazinho em becquerel lá em 400, depois de 100 dias vai para 50. Mas como é que você encontra a meia-vida? De 400 olha para 200. 200 foi quanto? Foi em aproximadamente 35 dias. Certo? Você dá pela tabelinha. No processo de decaimento radioativo do radioisótopo nióbio 95, o tempo decorrido para que a atividade dessa amostra caia para 25 megabecquerel e o nome dessas espécies emitidas são. E aí? Eu tenho o inicial, o final, é só jogar no X, né? Acha o X e morreu. 35. O 200 está no 35. Uhum. Tá bom. Vamos fazer? Depois a gente endoida, certo? Vou apagar aquele lado ali. Gente, vocês podem até olhar assim essas questões hoje assim, nossa, são questões fáceis. Ok, não desconsidero isso para vocês. Ou não, né? Mas assim, a gente consegue resolver porque a gente tem as fórmulas, a gente está vendo bem direitinho. Só que você pode dizer, poxa, todo mundo acha aqui fácil. Não. Eu já vi. Normalmente eu vou, quase sempre eu vou deixar uma pessoa na prova, né? No dia da prova, né? E aí eu faço esse serviço de taxista, porque a sociedade ocidental impõe regras ao ser humano masculino, né? Epa. E aí o que acontece? Se o caba não for, o caba é otário. Se o caba for, ele ferra o mínimo, né? É assim mesmo. Aí, tá vendo? Tá vendo? Então. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando a seguinte situação.
Seguinte situação. Estou falando aqui. Não é nem massa, certo? Mas eu estou usando como se fosse massa, tá? Mas a massa também está relativa com a atividade, tá? M final é igual a quanto que esse rapaz quer? 25, né? Eu tenho o X, não sei, e ele pergunta o tempo, né? Também não sei. E o tempo de meia-vida é 35 ou 40? Vamos usar 35? Bora, bora. Tá com pau. Mas como é que eu vou descobrir o tempo de meia-vida se eu nem tenho X, nem tenho T? Mas com a massa inicial, massa final, eu descubro só o quê? O número de meias-vidas. Eu não descubro o tempo. O tempo eu descubro onde? No gráfico, que é 35. Vamos trabalhar com 35? Se for 40, diz que eu estou errado. Vamos trabalhar com 35? 35 dias, né? 35 dias. Agora, com o tempo de meia-vida, basta encontrar o X que eu vou saber o tempo do processo inteiro. Tranquilo? Não, eu só olho no gráfico assim, tem 400, certo? No dia zero. Quando ele vai para 200, ele passou 35 dias. Ele está entre o 30 e o 40. Percebeu aí? Né? Bem aqui assim, ó. Está entre o 35, né? E o 40. 25. Certo? A gente não luta contra a questão, tá bom? Você não debate com a questão está sempre certa. Se ela estiver errada, a gente descobre depois, certo? Aí vamos aqui, vou jogar na fórmula. M é igual a M0 sobre 2 elevado a x. 2 elevado a x é M0, que é 400 sobre 25. 2 elevado a x dá quanto? O final, né? Dá quanto? 400 sobre 25. Show! Opa! Eita! Uhum. Essa aqui eu também sei, hein? Essa aqui eu também sei, Bardigola. Gente, é top. Olha, 2 elevado a x é 16, ó. Nem precisa você. X. Ei, eu me arrepiei todinho agora. O cara fica... Fizeram essa questão pensando em mim. Nas minhas limitações. Fizeram agora, o cara bota 5, né? Sem querer, um 2, aí erra, assim, né? Tem aquele dizer o cara tá cansado, né? X igual a 4. Se eu sei que o X é igual a 4 e eu tenho um tempo de meia vida, já tem gente falando ali, ó, a voz do além. O tempo que demorou para isso aqui acontecer foi o quê? O tempo de meia vida vezes o número de meias vidas. O tempo de decorrimento foi, pelo gráfico descoberto, 35 dias, vezes o número de meias vidas, que foram 4. Quanto é que dá 35 vezes 4? Deixa eu perguntar. Tem resposta? Qual o item? Mas tem 140, não tem? Tá bom, tá bom. Sim. Você acertar errando, né? Tem uma mulher nunca está errada. É o cara que está errado, né? Não, eu estou concordando com vocês. O cara só está certo quando concorda com a mulher, né? É verdade. Até quando os dois estão errados, quem está errado é o cara. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí a pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte. Eu saí do nióbio 95 e fui para qual elemento? O molibdênio, né? Essa questão, eu preciso de quem? De uma tabelinha periódica para saber o número atômico de cada um. Opa, calma. Mas, né, a princípio sim. Eu gosto de causar essa situação. A massa permaneceu a mesma. Então, quando eu perco uma partícula alfa, a massa cai 4 unidades, o número atômico cai 2. Numa radiação gama, o elemento continua o mesmo, ele só perdeu energia. Então, eu só posso ter perdido o que nesse processo? Partícula beta, que tem massa zero, e eu acabo transformando um nêutron em um próton. Se você olhar na tabela periódica, provavelmente o nióbio tem número atômico menor que o molibdênio. Olha aí, meu príncipe, por favor. Nióbio é o Ni. Não, Ni é o níquel. Só o número atômico do nióbio e o do molibdênio.
E do nióbio, olha os antes. Ou seja, emissão do tipo beta. Tranquilo? Questão que a gente faria provavelmente sem o auxílio da tabela periódica. Por quê? Se a massa permanece a mesma e os elementos mudam, não é radiação gama, é uma emissão beta. Pronto. Como é? Pronto, porque na beta, um próton tem massa 1, número atômico 1, perdão, próton não. Um nêutron, sempre boto da beta positiva. Um nêutron se transforma em um próton. Assim, né? Desculpinha. Tá? O nêutron se transforma em próton, em elétron e em energia. Tá? Porque se eu transformar em um próton e não transformar em um elétron também, eu viro um cátion. E aqui a gente não vira íon. O beta? Não. É porque assim, a beta está sendo expulsa daqui, certo? Ficaria 40 se a beta fosse 1 aqui. Fosse um posto. Isso. Entendeu aqui agora? Aí na posta é o contrário, né? O próton vira nêutron, elétron, energia. Né? Qual o item certo? Letra E. Cai questão de cálculo de radioatividade na Unicristos, na Unifor, na UES, no Enem. Se você errar, nem diga que você foi meu aluno, não. Só se você passar, você pode dizer que foi meu aluno. Essa prerrogativa. Próxima. Não tem essa questão aí, não, ó. Vai ficar faltando. Tem, mas já foi feita. A gente vai já. Eu vou terminar uns 10 minutinhos antes para vocês, tá? A 13. Companheiros, cadê a 13? Só que tem a questão de radioatividade, né? Adoro. Questão de número 13. Engraçado, né? Porque o cara vai lá nesse negócio, nesse bicho aí, mas vai de sapato e meia, tranquilão. Não precisa tirar, mas né? O cara vai no confortável, né? O sapato dava precisar ter sido arrancado do pé dele, né? Pode ter uma parte metálica no sapato. Normalmente tem, né? Normalmente tem. Let's go. Radiodiagnóstico é uma ferramenta atual da medicina para tentar ajudar os médicos na descoberta mais fidedigna do mal que assola um paciente, ou seja, seu diagnóstico. Nossa, que negócio melancólico, né? Poxa, o pior do paciente não é a doença, é o diagnóstico. É por isso que eu digo, só fica doente quem vai no médico. Marcão dos venenos, fala essa frase aí. Para tanto, várias substâncias foram desenvolvidas para uso pelos pacientes, sob a forma de contraste que vai ajudar o aparelho emissor de radiação a marcar determinadas situações do corpo do paciente. Uma pergunta que nada a ver com a questão. Por que que numa situação, sei lá, usina está emitindo a radiação, lá em Pripyat, na Ucrânia, de Chernobyl? Por que quando os populares souberam que estava sendo emitida radiação por conta da explosão, eles começaram a tomar pastilhas de iodo? O governo começou a dar para os moradores da Ucrânia, de Pripyat, no caso, né? Pastilhas de iodo. Tireoide. Tireoide metaboliza iodo, certo? Mas por que que o pessoal tomou pastilha de iodo? Só queria saber só isso. Não. Tem a explicaçãozinha. É porque, assim, ó, um dos materiais emitidos de maneira radioativa era aquele iodo que eu botei aqui, eu acho que é o 131. Se o seu corpo tiver contato com esse iodo, ele vai ser metabolizado pela tireoide, beleza? E você pode desenvolver o câncer de tireoide. Já começa aí. Quando você toma a pastilha, o que, é que você faz? Você satura a sua glândula com o iodo não radioativo. E aí, se você tiver contato com o iodo radioativo, ele não vai ser metabolizado pela glândula. Então, você vai ser só exposto. Mas você não vai chegar a metabolizar e desenvolver um câncer, tem uma possibilidade menor de desenvolver câncer. Perfeito. Perfeito. Era o caso, sim. Era. Não.
Não, claro que não, porque a gente tem um leque de partículas radioativas, mas lá na Ucrânia detectaram iodo no ar. E aí, para combater esse material, eu de resto, não dá para combater muito não. Bora lá. O ferro 59 é exemplo de isótopo radioativo, utilizado em diagnóstico de anemia. O ferro sofre decaimento radioativo, emitindo radiação que será percebida pelo aparelho. A equação nuclear para o decaimento do ferro 59 com emissor beta é: se a emissão beta, a massa se altera, só altera o quê? O próton, só altera o número atômico, provavelmente para uma unidade, se for uma emissão beta, 2 unidades a mais, se for 2 betas, 3 emissões a mais, se for 3 emissões beta. Só para fazer as contas. Eu já posso dizer que o ITA está errado? Porque de 26 tem para 25. A beta sempre aumenta a unidade. Pronto. Fosse um positron ou fosse um beta positivo. É a mesma coisa. Mas se vier um positron, você sabe que é um positron. Se vier uma beta positiva, é o positron. Aí eu sempre falo os dois, que é para a galera pegar aqui os dois, entendeu? São coisas iguais com nomes diferentes. Tipo mãe. Né? É porque eu não posso contar essa piada aqui ainda não, porque senão eu vou ser cancelado por todos que têm mãe. Inclusive a minha mãe. É porque mãe, ela é mãe, mas ela é várias coisas também, né? É a mesma coisa com vários nomes. Eu sou de leve. Eu posso dizer que a letra C está certa? Se eu olhar só o número atômico, vai, né? De 26 foi para 27. Mas a massa aumentou e na beta a massa é invariável. Então só sobra quem? A D de Deus, né? Então, questão de número 13 é a letra D. E daqui a pouco a gente vai se embora. Bom? Beleza? Próximo. Procura uma aí, Nicola. Procura uma bem ruim. Aí sim, eu estava falando que vocês podem achar as questões fáceis, né? Mas assim, essas questões, dependendo da galera que vai fazer, não é uma questão fácil. Porque assim, eu já vi situações de pessoas na véspera da prova, nos minutos antes da prova de entrar, olhando a tabelinha periódica, revisando, tipo assim, poxa, o enxofre é o S, né? E o oxigênio é o O. Deu uma pena, eu como professor, deu uma pena, porque assim, a pessoa não se preparou de uma maneira competente, não porque ela não quis, mas talvez porque ela não teve vários acessos a se preparar. E, obviamente, ela vai estar numa posição de, né? Mas a vida é assim, né? Infelizmente, não tem vaga para todo mundo. Ou felizmente, né? Se tivesse vaga para todo mundo, talvez eu não tivesse trabalho. Ou tivesse outro trabalho que não fosse esse, né? Ah, você é todo sabidinho, né? Ele é malvado, ele é malvado. Pronto. Eu tenho um histórico bom com a SPSEX. Eu tenho 100% de aprovação na SPSEX. 2. Ah, mas os dois passaram. Eu sei, mas já tô falando pros outros. Vou falando pros outros. Eu tive 2 alunos, um em cada ano, né? Anos um posterior ao outro. Os 2 fecharam a prova de química e passaram. Estou com 100%. Ninguém tem 100% da SPSEX. Só eu. Fica a dica aí pro pessoal que tá assistindo aí depois no YouTube, viu? Se quiser passar na SPSEX química, eu garanto. Mas eu falei com o Natan. Ele começou a subir as aulas que estavam faltando, viu? Pode ter certeza que ele vai subir todas. Questão de número 17. Não, ainda tem a 18, a 19, a última do capítulo é a 19, é a 20. Eu fiz curso no SESI. Eu sou técnico de humor. 409. Vale, meu Deus, esse 9 tá parecendo um alienígena. Alienígena, hein, Raíssa? Ela fica brincando, ela... Não, mas tem sempre vocês dois podem ainda carregar, né? E o Nicola nunca ele vai carregar, porque vai estar pertinho de mim. A briga é grande. Bora lá. O radioisótopo cobalto 60, a questão determina que a massa dele é 60 e o número atômico 27.
Olha, ficar bonitinho. É muito utilizado na esterilização de alimentos, no processo a frio. Seus derivados são empregados na confecção de esmaltes, materiais cerâmicos, catalisadores na indústria petrolífera, nos processos de hidrogenosulfuração e reforma catalítica. Coisas que ainda veremos esse ano, pode ter certeza, certo? As partes de reações orgânicas vai ver esse ano ainda. Sabe-se que esse radioisótopo possui uma meia-vida de 5,3 anos. Então a gente já joga aqui no peito da questão 5,3 anos. É porque você escolheu, né, SpaceX? Você tem que trabalhar, saber que eles são safadinhos. Considerando os anos com o mesmo número, com o mesmo número de dias e uma amostra inicial de 100 gramas de cobalto 60, já estou pressentindo o perigo e o caos. Só quem teve infância regada a dias de Dragon Ball sabe essa referência. Após um período de 21,2 anos, minha nossa, um T de 21, para que número quebrado, jovem? Eu fui alfabetizado, eu sei fazer conta, mas rebote o número inteiro, isso não vai provar nada. A massa restante desse radioisótopo será de quanto? Ele quer saber quanto que é o M. Para saber o M, eu preciso saber quem? O X, que são o número de meias-vidas. Mas eu só vou descobrir o X com a primeira fórmula. Então, a gente vai lá e arregaça. Tempo total decorrido é igual ao tempo de meias-vidas vezes o número de meias-vidas. Ou de meias-vidas. O tempo de meia-vida do material. E o 21,2 é o tempo que passou de uma amostragem para outra. 21,2 anos é igual a 5,3 anos vezes x. X é igual a 4, glória a Deus, nas alturas. Até porque o x normalmente dá sempre o número inteiro, né? A não ser naquela que deu quebrado. Né? Baguncinha, né? Aí o que você faz agora? Você coloca na segunda fórmula, mostra que você aprendeu a somar, subtrair, dividir, multiplicar e acerta a questão. M é igual a M0 dividido por 2 elevado a x. O M você quer saber, o M0 é 100. Olha, papaizinho, 100, olha. E 2 elevado a x. A gente sabe, né, Nicola? 2 elevado a x, o nosso nível consegue acompanhar. 2 elevado a x é 16. Mas 100 dividido por 16, aí eu não consigo. 12, obrigado. Mas se você tivesse baguncinha, não, rapaz, o povo de casa já estava copiando. Seria isso se fosse 3 meias-vidas, né? Não. É gramas. Olha, tu até me doidou até na unidade, a mulher, meu Deus do céu. Ah. Ainda não acabou. E a espera é sadia. São 8h50, não falta 2 minutos. Ó, mas eu penso sempre assim, pode ser mais uma, a questão que eu posso fazer pode ser a que vai cair no Enem. Ah, então vamos embora, né? Acabou, acabou. O pessoal não quer mais aprender por conta própria, por minha ajuda. São todo mundo autodidata, autossuficiente. Feriado está aí, enlouqueceram, já estão correndo, eu não estou segurando ninguém. Tchau. Obrigado pela presença, pela paciência e pela participação. É o PPP. Inventei agora. Hã? Não, quero mais não. Você já debochou do meu trabalho? Eu faço tudinha só. E... vamos embora. O meu tá americano. Aí, segunda-feira, segunda-feira, amanhã, ela tem contato com o professor. Ela, faz essa questãozinha aqui, só um negócio que eu errei.
Menino. Questão 8, bora, pra saideira, pra soltar os fogos. Pra virar bicho. Amanhã é o que? Carta MAD, né? Beleza. Eu vou rasgar a carta hoje. Ó, ixi, tem que ler, ó. Aí você também é perversa, né? Bora, questão 8. O iodo 125 emite uma partícula alfa e um elemento X, com número de massa P e número atômico Q. Obviamente, a massa desse rapaz é 121 e o número atômico é 51, porque eu perco 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Tranquilo? Tranquilo, né? O mês de novembro é internacionalmente declarado Novembro Azul. Vai falar um bocado de coisa que não nos importa, né? Pá, ninguém faz nada. Vai embora aqui. O tratamento da doença, entre outras terapias, a braquiterapia, que consiste na implantação de cápsulas de aço, do tamanho de um grão de arroz, ainda bem que é pequeno, contendo iodo 125. Que é o rapaz que está lá em cima, né? Com a meia-vida de 58 dias. Opa, interessante. Emissor de partículas beta na próstata do paciente. Toma! Ainda bem que é do tamanho de um grão de arroz, meu parceiro. Né? Sempre tem, sempre tem. Não sei porque ela escolheu essa questão aí, né? É com 40, né, que começa a fazer nessa brincadeira aí, né? Esse rolê aí, né? Daqui a 2 Copas do Mundo eu tô lá. Não, amei porque, né? Ai, vamos lá. Chega, fiquei. Era pra eu ter ido pra casa mesmo, na anterior. Não, eu não tô comparando. Não é um campeonato. Não é um campeonato. O ideal seria ninguém sofrer. Mas já que é pra sofrer, a gente sofre. Não tem esse negócio, não. Eu ia fazer um comentário agora, mas eu tenho que dormir em casa hoje. O índice de cura é de 88%. Opa, é bom, hein? E o tratamento, mas os outros 12% que papoca, né? Complicado. E o tratamento depende da importação do fármaco, que é de uso limitado no país. A tecnologia é de domínio do Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares, do IPEN. Tá? Considerando essas informações e a braquiterapia com o radionuclídeo iodo 125, é correto afirmar. Letra A cápsula contendo radionuclídeo é substituída a cada 20 meses, após perder toda a atividade. 20 meses, quanto é o tempo de meia-vida? 58, né? 58 são quantos meses, aproximadamente? 2, né? 30 e 30, 2 meses. Não, quando chegar no nível muito pequeno de emissão. Eu chego já nesse ponto aí com vocês, tá certo? Vamos pular o item A, tá? Porque a princípio a gente não viu nada sobre isso ainda. Vamos chegar no item A. Letra B. Ao emitir uma partícula beta, o radionuclídeo de iodo 125 é transformado em antimônio 51. Não, a beta, o número atômico tem que aumentar. 53 vai para 54, certo? E não para 51. Aqui seria uma alfa, que nem está lá em cima, tá? C. Após decorrido 10 dias de meia-vida, a amostra de iodo 125 contida na cápsula de aço perde mais de 99% de atividade radioativa. Não, né? É. 10 foi de minha vida. Vamos ter que jogar no quadro, né? 2 elevado a 10. 10 foi de minha vida são 20 anos, 20 meses. Cada minha vida são 2 meses, 20 meses. Por que tá pensando nisso? Só 99%. Mas eu tô aqui só, né? Então deixa a A e a C deixa de stand-by. Talvez a gente chegue naquele conceito se tem 2 certas, as 2 estão erradas, né? Mas vamos lá. D. O crescimento da próstata é comum em decorrência da idade. Entretanto, não se deve levar tão a sério, porque nem sempre o tumor é maligno. Não. Vai brincando. Vai brincando. Se papocar, é no teu, não é no meu, né? Esse aqui, certeza. É. Esse aqui o cara botou só assim, ó. O pessoal que não sabe o que é próstata, né? Eu nem tenho próstata, não sei o que diabo é próstata. Não, se for benigno, tá ótimo. Eu quero que pegue é fogo, né? No meu, no de vocês. Letra E. Iodo 125 é utilizado no tratamento de tumores de próstata porque é emissor de partículas beta, de menor penetração e de maior ionização em relação à partícula alfa e à radiação gama.
Pois é. Não, é maior penetração em relação a álcool, certo? Então, para A e para C. Cálculo, né? Um caba desse merece umas 3 cápsulas dessa, só para ele sentir a emissão nas costas dele. Tá bom, viu? Bora lá, me dê as informações, por favor. Não vou mais pegar na apostila, já que a gente tem. Tempo de meia-vida é quanto? Vamos botar 2 meses, certo? Vamos arredondar para 2 meses, para ficar mais prático o trabalho. O que ele me deu? Mais alguma coisa? Pronto. Só isso aqui. Só tem isso aqui, né? Te vira. Pronto. Aí no item A, são quantos meses? Ou são quantas meias-vidas no item A? X é igual a 10, beleza? No item C, X também é igual a 10, né? Então vamos ver aqui. P0, porque eu não tenho massa, né? Vou trabalhar com P0. P é igual a P0 sobre 2 elevado a 10. Certo? Do... É. P é aproximadamente 100% dividido por 1000. Não é 1024, né? Por 1000. P, por ficar mais prático. Ficar mais prático, né? Reclame. Não sei, só quero que você reclame. Dá 0, quantos por cento aqui? Se sobrou 0,1%, é porque o trocinho foi para onde? 99,9% deixou de ser radioativo. Vamos aqui. Sim. Nunca vai perder toda a radioatividade, né? Deixa eu só dar uma dica muito importante para vocês aqui, ó. Já caiu numa questão de mestrado da UFC isso daqui. Prazo de validade. Não de comida, mas de medicamento, certo? Deu vontade de falar isso aqui, não sei porquê. Será que é Deus? Ou será que é a fome? Mas pode ser Deus usando a fome para me usar também. Deus usou até uma jumenta, né? Quem dirá um jumento, né? Prazo de validade. O pessoal fala assim, o prazo de validade são tantos meses. O que é o prazo de validade? Eu tenho o princípio ativo de qualquer medicamento. O princípio ativo tem acento? Tem. Por isso é princípio, né? Também tem essa. O prazo de validade é o tempo para que eu perca 10% da massa, assim, do princípio ativo. Nunca princípio. Do princípio ativo. Certo? Só uma informação banal, aleatória, porque tem algumas questões de radioatividade que falam de medicamentos, tá? Isso, porque assim... Não, princípio ativo mesmo. Porque o princípio ativo também tem medicamento que se comporta cineticamente de forma exponencial. Aí você joga na forma do M, M02 elevado a X. Sem mesmo ser radioativo, só porque é exponencial. Beleza? Mas a questão que tem que falar, tá? Não. É o tempo que você perdeu 10%. Ou seja, é o tempo que ainda tem 90% de princípio ativo, né? Para ficar mais bonitinho, né? É o tempo que foi gasto para que 10% do princípio ativo deixasse de ser ativo, se tornasse outra coisa ou ficasse inativo. Certo? Dá. O que eu não posso dizer é que a eficiência do medicamento vai ser a mesma.
dentro da validade. Certo? Só isso. Que horas são? 1 minuto. Eu sempre digo que vou acabar cedo, mas vocês não deixam, né? É osso. Bom feriado. Tchau. Aproveitem a vida. Não morram. Final do ano tem prova. Beijo. Tchau. Tchau, povo de casa. Domingo. Simulado é domingo. Domingo. Certo?